Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia. Adaptado ao estilo de Jardim, Nino assume protagonismo em lugar que o projetou. O atacante jogou em Portugal antes de ser vendido ao Atlético de Madrid. Vamos lá. Adaptado ao estilo de Jardim. Acho que essa nova função que ele ganhou a partir da Copa do Mundo, que a Arrascaeta teve que sair para jogar ele como meio atacante, mais próximo do Pedro. Acho que foi um achado bem valioso que o Jardim conseguiu. Ele é um jogador rápido, com passes bom, faz um dois, é excelente para você tabelinha. Tem muita movimentação, cai pela esquerda, cai pela direita, ajuda o Bruno Henrique de um lado, ajuda o Luiz Araújo do outro. Então, ele como meia campista ali me surpreendeu. Eu, na minha opinião, falo que ele é melhor como meia atacante ali do que pelo lado esquerdo. Acho que pelo lado esquerdo o tipo dele é rápido, mas não consegue criar tanto. E como meio ele criou bastante jogada, deu bastante movimentação ao time. Então eu acho que é uma nova posição a qual o Jardim tem que ir aproveitando. Bruno Henrique pela esquerda também está me convencendo ali. Eu achava que não ia conseguir mais ir e voltar e tem feito bons jogos ali pelo lado esquerdo. Esse time que está fazendo essa pré-temporada para mim é o time ideal que vai começar o brasileiro. Vamos aproveitar isso, já vou falar de outra notícia ali, que tem um pouco a ver com esse pensamento que eu dei. Arrascaeta retorna aos treinos no Flamengo. Arrascaeta é o grande jogador do Flamengo, ídolo como o Bruno Henrique. Assim, não tem nem palavra para descrever a Arrascaeta desde que chegou no Flamengo em 2019. É o grande craque, é um jogador diferenciado, faz grande jogada, gigante. Mas o início do brasileiro contra a Chapecoense, eu não colocaria o Arrascaeta já para jogar. Deixaria no banco, um jogador ia entrando aos poucos. Eu acho que esse time que está fazendo a intertemporada é o time ideal, os caras estão entrosados, é um time veloz de toque de bola, de muita transição rápida. Então eu pouparia um pouquinho a Arrascaeta, focando para a Libertadores contra o Cruzeiro. Tem uns 3 jogos antes desse jogo contra o Cruzeiro, então eu vejo isso, eu vejo o Flamengo poupar esses novos jogadores de jogar a Copa do Mundo, dar um descanso a eles, vai ser com que ele se reestruture emocionalmente, parte física também. O Arrascaeta vem de contusão, o Paquetá está lesionado, tem que recuperar. Então, nesse sentido, estava uma segurada neles para e deixar esse time que está jogando. Acho que é um bom time, tem boa movimentação. Bruno Henrique está muito bem, Pedro faz o pivô, Samuel Lino com meio atacante movimentando bastante, Luiz Araújo, aquele jogador que protege, tem o Lohan ali na base, também vai daquele lado direito ali que acrescenta qualidade. A dupla de volante é Pucá e Jorginho. Jorginho tem aquele vacilo quando vive, mas eu ainda acredito as minhas fichas nele. Apesar que o Everton Araújo tá indo muito bem. Ele e a equipe faz uma dupla de marcação muito forte, consegue subir a marcação. Quando eles entrar ali no segundo tempo, jogar um pouquinho junto, o equipe ficou como primeiro volante, o Everton Araújo deu pressão, subir para marcar, pressionar a bola lá em cima. Isso é muito bom para o Flamengo, ter 2 jogadores com essa vitalidade de marcar alto, subir a marcação, marcar no campo do adversário. E eu gostei, mas ainda coloco minhas fichas no Jorginho por tudo que ele é, qualidade de jogo que ele tem, a visão, a liderança. Eu ainda acredito no Jorginho ali no meio campo. Emerson Royal já está evoluindo muito, já está se adaptando melhor ao Flamengo.
Vitão vem fazendo boas partidas. João Vitor é um menino ainda, acho que com a volta do Léo Ortiz, acho que assume essa posição aí do João Vitor. Na lateral esquerda, aí do Lucas precisa readquirir a confiança. Acho que é um jogador onde também tem que conquistar a confiança, assim como o Coelho Rossi também é um jogador que tem que ter confiança. Então eu ia com esse time até o jogo tá contra o Cruzeiro. Ali no jogo contra o Cruzeiro, o treinador que acompanha o treinamento dia a dia vai saber escolher melhores boas peças com jogadores já mais descansados, mais focados no Flamengo. Outra notícia aqui, Luiz Araújo garante que não pensa em sair. Meu desejo é permanecer. Atacante foi proposta do futebol árabe e é constante alvo de especulações. É isso aí. Se o cara, assim, humilde, aceita o banco, sabe que tem jogadores de nível mais alto, acho que é esse tipo de jogador que o Flamengo necessita para o seu elenco. Jogador que entende que é um processo, você tem que viver os processos do clube, brigar por uma vaga ali entre os titulares sempre, mas porém saber que há jogadores com nível mais alto e a qual ele tem que evoluir também. Então acho que isso é notável no Luiz Araújo. É um jogador que joga como ponta direita, como meia e como ponta esquerda. Pode também ser utilizado se o Flamengo quiser jogar com três zagueiros como um ala pelo lado esquerdo, um meio ofensivo ali. Faz uma linha de 3-5-2 com Luiz Araújo pela esquerda, com Varela ou Emerson Royal pela direita. Você consegue ter jogadas mais agudas, ou até o próprio Cebolinha pela direita. Ele já testou o Cebolinha pela direita. Pode jogar com dois atacantes de lado, com três volantes ali que sabe sair pro jogo, Saul, De La Cruz e Jorginho, fazendo o time ser mais leve no meio campo. Com dois centroavantes, Pedro e Bruno Henrique ali mais na frente. Pode muito bem jogar Paiá e Luiz Araújo ter espaço. Mas hoje para mim, Luiz Araújo é banco, tem que evoluir um pouco. E eu creio que ali para aquele lado direito, acho que é o lado que o Flamengo precisa estar uma evoluída. Seja do próprio jogador, Prato fez uma boa Copa do Mundo, tem o Lohan que está retornando, que tem qualidade, e Luiz Araújo pode chegar no seu potencial mais alto e ser decisivo como já foi. Teve uma época que Luiz Araújo é um cara decisivo, fazia gol importante atrás de gol importante, depois teve uma queda, aí fica nessa montanha russa. Às vezes tem jogos muito bons dele, às vezes tem jogos muito fracos. Então também muito jogador conseguir manter a constância lá em cima. E já teve uma época que ele manteve a constância lá em cima. Então depende do treinador avaliar isso. Vamos para mais notícia. Daniel Salles sofre lesão na coxa e é desfalque o Flamengo na intertemporada. A lateral relatou dois durante amistoso contra o River Plate na última sexta-feira. Ele estava muito bem no jogo, um lateral técnico e rápido, um lateral atacante que vai para cima, tem tibia, bate muito bem na bola. Foi uma pena mesmo. Acho que é um jogador que poderia muito bem o Flamengo conseguir um empréstimo dele com algum clube europeu e tá ali ele ser vendido. Mas infelizmente fez essa lesão, deve ficar um tempo se recuperando, mas é um lateral que tem muito potencial, como teve o Wesley. Eu vejo isso muito nele, já está ficando mais tranquilo, não tem aquele nervosismo da base, e é um cara que merece oportunidade no Flamengo. Vamos para mais uma notícia. Lohan volta a jogar após mais de um ano e tenta aproveitar espaço. O jovem ainda não tem futuro definido, mas tenta ir bem na intertemporada para ter espaço no profissional do Flamengo. Eu acho que tem espaço ali pelo lado direito onde ele atuou,
deu um passe excelente para o Alisson. Eu não acho que o Alisson um 9 tem potencial para ser um 9, tem velocidade, luta pela bola, mas ali no gol ali ele faltou um pouquinho mais de qualidade para terminar a jogada. É um jogador novo, pode muito bem ir treinando, mas eu acho ali ele pro lado esquerdo ali, pelo jeito que ele é, veloz, ataca, defende, é um cara que se entrega muito. É, ele teria mais espaço. Mas o Lohan fez uma grande partida, voltando pro Lohan. É um jogador que tem habilidade, tem técnica, tem visão de jogo, é veloz quando quer. Precisa melhorar esse quesito defensivo dele. Se ele melhorando, ele chega ao alto nível. Vamos para mais notícia. Ayrton Lucas disse que não recebeu oferta para deixar o Flamengo. Lateral vem aproveitando a ausência do Alex Santos para ter sequência entre os titulares. Depende muito do Ayrton Lucas fazer grandes partidas, tanto ofensivamente como defensivamente. Acho que cada vez mais Alexandre deve perder espaço. Já vi uma notícia aí que a ideia é utilizar ele como zagueiro, Alexandre, e aí então Ayrton Lucas quem aí o espaço ali pelo lado esquerdo. Eu vejo um potencial enorme no Ayrton Lucas. Depende do jogador, depende do treinador também gostar ou não da movimentação dele. Cada jogador tem uma movimentação diferente. É o que eu falo, Alexandre para mim constrói melhor a jogada, saindo da defesa para o ataque. O Ayrton Lucas é um jogador com muita potência, chega muito bem no ataque, tem muita força física para a subida, mas não é um jogador construtor de jogada. E é isso que ele precisa melhorar. Ser um meia ali, um lateral meia, aquele cara que distribui a jogada. Então é isso, vou encerrar a análise para utilizei o GE para ler as notícias de hoje, dar aquela lida no título, opinar, fazer minha opinião, mas entra lá, lê as notícias, ali tem um trabalho jornalístico, crie a sua opinião, faça a sua própria análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.